Meu nome é Antônio. Você está no canal Fé e Louvor, um canal de conteúdo cristão. Sejam bem-vindos. O nome Samuel tem origem hebraica e significa o nome de Deus ou Deus ouviu. Ele é um nome muito comum na cultura judaica e aparece frequentemente na Bíblia hebraica. Os dois livros de Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel, contam a história da transição do governo dos juízes para a monarquia em Israel. Eles apresentam a vida e ministério de Samuel, o último juiz e primeiro profeta em Israel, e também narram a ascensão e queda do reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, e de Davi, o segundo rei e o mais famoso líder de Israel. O primeiro livro de Samuel começa com a história do nascimento de Samuel, que foi dedicado ao serviço do Senhor por sua mãe, Ana. Samuel se tornou um líder espiritual em Israel, julgando o povo e profetizando em nome de Deus. No entanto, o povo de Israel pediu um rei para liderá-los, e Saul foi ungido por Samuel como o primeiro rei de Israel. Saul inicialmente teve sucesso em suas campanhas militares, mas sua desobediência a Deus levou à sua queda. Ele foi rejeitado por Deus e Davi foi ungido como o próximo rei de Israel. O restante do livro de Samuel descreve a ascensão de Davi ao trono, suas vitórias militares e sua relação com Saul e sua família. O segundo livro de Samuel continua a história de Davi, mostrando sua liderança bem-sucedida em Israel, sua conquista de Jerusalém e a transferência da Arca da Aliança para a cidade. No entanto, o livro também narra a queda moral de Davi, seu adultério com Batseba e seu papel na morte de Urias, o marido dela. Apesar de seus erros, Davi se arrepende e é restaurado em seu relacionamento com Deus. O livro de Samuel é uma narrativa poderosa da história de Israel, mostrando como Deus trabalhou através de líderes humanos, tanto para abençoar como para julgar o povo de Israel. Ele também é uma lição sobre o perigo do poder e da desobediência a Deus. Os dois livros de Samuel são compostos por um total de 31 capítulos. Alguns dos capítulos-chave incluem 1 Samuel capítulo 1 e 3. A história do nascimento e chamado do profeta Samuel. 1 Samuel capítulo 8. A pedido do povo, Samuel unge Saul como o primeiro rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16. Samuel unge Davi como o próximo rei de Israel, após a desobediência e rejeição de Saul por Deus. 2 Samuel capítulo 7. Deus promete estabelecer a descendência de Davi como reis de Israel para sempre. 2 Samuel capítulo 11 e 12. A história do pecado de Davi com Batseba e o julgamento que Deus traz sobre ele. 2 Samuel capítulo 13 e 20. A história da rebelião de Absalão, filho de Davi, contra seu pai e o subsequente retorno de Davi ao trono. Esses capítulos fornecem uma visão geral dos eventos e temas mais importantes do livro de Samuel. O livro de Samuel apresenta diversas lições e aprendizados, tanto em relação ao relacionamento do povo de Israel com Deus quanto em relação às relações humanas. Algumas das mensagens que podemos destacar são: a importância da obediência e fidelidade a Deus. O livro mostra como o povo de Israel enfrentou muitas dificuldades quando se afastou do caminho de Deus e buscou seguir seus próprios interesses. O poder da oração e da confiança em Deus. Ao longo do livro, vemos como Samuel, Davi e outros personagens recorrem à oração e confiança em Deus em momentos de dificuldade e incerteza, e como essa postura de fé é recompensada por Deus. As consequências dos pecados e erros. O livro de Samuel mostra que todas as ações têm consequências, e que muitas vezes nossas escolhas erradas podem trazer sofrimento e dor para nós mesmos e para as pessoas ao nosso. A importância do caráter e da integridade. As histórias de Samuel e Davi também nos ensinam sobre a importância de ter um caráter íntegro e virtuoso, mesmo em situações difíceis, e como isso pode nos ajudar a superar obstáculos e alcançar grandes conquistas. A importância da liderança justa e amorosa. Samuel e Davi são exemplos de líderes que souberam guiar o povo de Israel com justiça, amor e sabedoria,
e que foram capazes de conquistar a lealdade e o respeito de seu povo. A época de Samuel foi um período importante da história de Israel, marcado por grandes mudanças políticas e religiosas. Nesta época, Israel era governado por juízes, que exerciam liderança e autoridade em momentos de crise e conflito. Samuel foi o último juiz de Israel e o primeiro profeta registrado na Bíblia. A vida do povo de Israel na época de Samuel era caracterizada por conflitos internos e externos. Eles estavam em constante guerra com seus vizinhos, principalmente os filisteus, que eram seus principais inimigos. A terra de Israel era disputada e, muitas vezes, mudava de mãos. Além disso, a religião de Israel estava passando por uma mudança significativa. Antes, a adoração era centrada no tabernáculo, uma tenda sagrada que abrigava a Arca da Aliança. No entanto, o povo começou a exigir um rei para governá-los, como outras nações vizinhas. Isso levou à unificação das tribos de Israel e à instalação de um rei. Saul foi o primeiro rei, mas ele falhou em seguir os caminhos do Senhor, e por isso foi rejeitado por Deus. Durante a vida de Samuel, Israel experimentou avivamentos espirituais e renovações de aliança com Deus. Samuel chamou o povo ao arrependimento e os exortou a voltar para Deus. Ele também ungiu o segundo rei de Israel, Davi, que se tornou um dos maiores reis da história de Israel e foi descrito como um homem segundo o coração de Deus. Em resumo, a vida do povo de Israel na época de Samuel era tumultuada e marcada por conflitos, tanto internos quanto externos, mas também incluía momentos de renovação e arrependimento espiritual. A liderança de Samuel foi fundamental para trazer o povo de volta a Deus e preparar o caminho para o reinado de Davi. Deus abençoe por assistir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever em meu canal. Deixe um like para que o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe meus vídeos com amigos e familiares.